Olá, questão 34, UEPG 2021. Na hidrostática, estudamos os fluidos, que são os gases e os líquidos, em equilíbrio, analisando a pressão que exercem e a força com que agem nos corpos neles imersos. Analisando os fenômenos que são estudados nesse ramo da física, assinale o que for correto. 1. Grandes represas são normalmente construídas com a largura da base maior que a largura superior. O desenho esquemático representa o fato. Isso se dá, em grande parte, pelo aumento do empuxo exercido pela água sobre as paredes da barragem. Realmente, as barragens têm uma construção semelhante a essa, mas não se deve ao empuxo, se devem à pressão. Lembra aqui, ó. A pressão exercida por um fluido aumenta com a profundidade. E quem disse isso foi o Stevin. A pressão hidrostática, a pressão de um fluido, é igual à densidade ou massa específica, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Então, quanto maior for a altura de fluido, maior será a pressão. Então, aqui ó, no fundo, nós temos uma altura de fluido maior do que se estivéssemos aqui na superfície. Então, se a altura de fluido é maior, a pressão aqui no fundo é maior, por isso que a base acaba sendo mais larga para sustentar essa pressão que é elevada. E ele disse que tudo isso é devido ao empuxo. Então, errado o item 1, incorreto. 02. Os três recipientes abertos a seguir ilustrados têm um volume preenchido com água até a altura de 30 centímetros. Então, são recipientes de formatos diferentes, mas todos contêm a mesma quantidade de água. Logo, a pressão exercida pela água na base dos recipientes é a mesma, exatamente o que analisamos no item 1, a proposta de Stevin, que a pressão depende da altura. Então, aqui ó, no fundo dos três recipientes, a pressão vai ser a mesma, já que as alturas de fluido são iguais. Pode marcar o item 02 verdadeiro. Item 4. Podemos flutuar com maior facilidade no Mar Morto do que nas águas do Oceano Atlântico, pelo motivo de que suas águas têm maior concentração de sal, tornando sua densidade menor do que 1. A densidade, vamos escrever aqui, a densidade da água pura é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Como ele diz lá no Mar Morto, né, uma grande concentração de sal, a densidade ela tende a ser maior. E ele está dizendo que tende a ser menor, então, incorreto, o item 04. Item 8. A prensa hidráulica baseia-se no princípio de Pascal e é um dispositivo multiplicador de energia. Não, a prensa hidráulica multiplica a força. 16. A grandeza que é dada pela relação entre a força que atua perpendicularmente a certa área e o valor dessa área é denominada pressão. E tem no Sistema Internacional de Unidades quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 2. E pode ser chamada de Pascal. Correto, e vamos demonstrar isso. Então, seguindo aqui, o item 16, pressão é a força por área. Qual é a unidade de força? Newton. E de área? Metro quadrado. Então, a pressão é Newton por metro quadrado. Mas o Newton é a mesma coisa, lembra? Newton é força, força é massa vezes aceleração. Então, o Newton é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo. Metro por segundo ao quadrado. Massa vezes aceleração. Dividido por metro quadrado. Podemos cancelar esse quadrado com esse metro, e aí nós temos que o Newton é igual a quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Ou você pode escrever assim, ó, que a pressão é igual a quilograma, só repetir, vezes o metro estava dividindo, então sobe com o sinal contrário, vezes o segundo estava dividindo, sobe com o sinalzinho contrário. Então, assim, podemos escrever a unidade de pressão
que também é chamado de Pascal. Portanto, a soma para o exercício 34 é 18. Valeu, gente, bons estudos e até o futuro.